apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos pela nossa equipe e a espiritualidade que neste momento nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devamir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e a Zuleika, que está integrando a equipe hoje, apesar de já estar conosco, ouvindo os programas, participando do chat. Lembramos também da Pamela e da Roseli, que são as responsáveis pelas nossas pesquisas e as postagens diárias na nossa página do Facebook. Convidamos a todos que estão nos ouvindo para entrarem no chat neste momento conosco, onde nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, partilhar experiências e comentários, enfim, construir entendimento e vivência do tema abordado hoje. E hoje o nosso tema, dando continuidade, semana passada falamos do saber pedir, esta semana vamos falar do saber receber, né? É importante saber pedir, mas também é muito importante saber receber. Será o capítulo 27, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos, nesse momento, serenando nossas mentes, elevando ao Pai os nossos pensamentos, sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para iluminar ou para construir o aprendizado conosco. Vamos pedir permissão a Deus, então, para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pela Ione. Deus, Pai de amor e bondade, em mais um encontro do programa Conversando o Evangelho, nos colocamos unidos em oração, na busca por aprendizado. Que nesta sintonia de muito amor, convidados por Jesus nesta conversa sobre os valiosos ensinamentos do Evangelho, possamos buscar a reforma de nossos corações e ações todos os dias. Que toda a reflexão nos abra os olhos, nos atente mais à audição e sensibilize o pulsar de nossos corações, a fim de que a prática do Evangelho não seja tão distante no caminhar dos nossos dias. Que possamos ser instrumentos do Evangelho, não somente nos espaços que nossos pés podem chegar, porém adiante, além dos mares. Obrigada, Mestre amigo, por esta oportunidade, por este momento. Graças a Deus. Vamos então agora pedir a Elaine que proceda a leitura da mensagem de hoje. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio, para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se, para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio, para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles
que te recolhem a dádiva, porque toda caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se, é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança, necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores, humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta, e juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Bem, depois da prece tão linda, feita pela Ione, agora da mensagem trazida pela Elaine, que nos faz refletir, vamos pedir para a Zuleika proceder com a leitura do Evangelho de hoje. Obrigada, Cris. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Marcos 11, 25 e 26 do Novo Testamento, com tradução de Haroldo Dutra Dias. Bem, vamos dar início então aos nossos questionamentos de hoje. E a gente começa perguntando para Marli. Marli, há algum inconveniente em receber alguma coisa? Será que a gente não pode receber, né, uma graça, uma dádiva, um presente? Como é que é isso? Boa noite a todos. Grupo Caville, ouvintes. Não há nada mais justo do que ser amado, do que ser bem-quisto, do que ser reconhecido. Portanto, é bom e justo ganhar dinheiro, viver em abundância, querer a riqueza. Temos que aprender que uma coisa não exclui a outra. Temos que dar, e dar com alegria, com desprendimento. Mas também temos que receber com alegria, com gratidão, com reconhecimento pela vida, que provê a tudo e a todos. Não é porque as pessoas em piores condições que nós que devemos nos privar do que recebemos de maneira justa. Você pode ajudar? Ajude. Ajude de boa vontade. Faça parte, isso faz parte da reforma íntima. Mas não se culpe por viver em condições melhores nessa encarnação. Muito obrigada e passo a palavra. Pois é, o perigo é estar enraizado nas crenças, né? Sentimento de culpa, desconfiar do bem que se recebe e não se achar merecedor, teria origem talvez na negação daquilo que se precisa e não se recebe no tempo adequado. Exemplo, carinho, incentivo, aprovação, conforto. Sentimentos autoprotetivos, me parece, surgem e agem como um escudo mental. Se podem me negar aquilo que eu gostaria de receber, eu determino, eu não preciso. Se almejo e não consigo algo, digo, eu nem queria mesmo. São estratégias mentais para sobreviver a uma decepção ou frustração. Lembrando que sobreviver não é viver, né? Aprofundando, temos as pregações, que utilizavam a repetição como técnica e as afirmações feitas em alto brado. Isso
há meio século atrás, e ainda assim ecoou nos meus ouvidos naquela época surpresos, de que os ricos não entrariam no céu. Imagino que muito se repetiu para as gerações mais jovens e também, em caso de bullying na escola, para que as crianças se sentissem reforçadas e voltassem lá para enfrentar seus coleguinhas ricos, às vezes, nessas questões. Eu não tenho suficiente conhecimento para saber se a tradução do aramaico versus os costumes da época foram traduzidos junto com as palavras de Jesus. Mas, sabendo que Jesus era puro amor por todos, eu tenho confiança na intenção de fazer o pessoal da época entender que a riqueza serviria às necessidades materiais, pois não é um atributo de valor no céu. E nunca alguém iria para o céu por ser rico. Podemos dar direção aos recursos que possuímos, dar proteção a pessoas cuja dedicação está em áreas que não gera proventos naquele tempo e espaço. Seja por caridade ou criando um bem para a humanidade, sempre haverá destino para o patrimônio que a nós é destinado. Eu falo assim, patrimônio que não é só financeiro, é moral, espiritual, coisas assim. O aviso, a chamada de atenção, o que me parece é não coloque a riqueza como prioridade ou necessidade. Se ela chegar, não a rejeite, faça bom uso. Eu faria bom uso se a riqueza chegasse até mim, seja ela financeira ou de outras maneiras. Quando não aceitamos receber, geramos um desequilíbrio energético em nosso campo magnético, e isso termina se refletindo em doenças no braço e mão direitos, como atrofias musculares nos braços ou artrite. Quando nos recusamos a dar, as doenças ocorrem no braço esquerdo, pois os braços são extensões do centro cardíaco. Esse questionamento foi muito bem abordado pelas meninas, né? Então, a gente pode entender, né, que querer o progresso, tanto material quanto espiritual, na verdade, é algo que já está inserido no homem. Pela própria lei do progresso, uma lei divina, né? Então, nós somos conduzidos a isso. Então, não é querer o progresso material que vai fazer com que uma pessoa seja excluída, né? Que ela não tenha direito ao reino dos céus, como a Zuleika colocou. Se eu me recordo direito, essa passagem é aquela passagem que a gente tem até no Evangelho, dizendo que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É importante a gente lembrar a utilização da terminologia das palavras, do significado. Na verdade, antigamente, para você entrar num vilarejo, havia uma porta, né, que era uma porta estreita e baixa. E assim, os camelos, aqueles que estavam carregados de produtos, isso e aquilo, eles não conseguiam passar por essa porta, né? Porque eles tinham que se abaixar para conseguir passar pelo vão que era baixo. Então, da mesma forma, né, Jesus, através dessa parábola, ele vem nos dizer que a riqueza, sem a humildade, sem o entendimento de que ela é um valor que nos foi concedido, uma bênção, né, que nós devemos recebê-la, mais colocá-la à disposição. Como a Zuleika bem falou, de nada adianta a gente viver para a riqueza, né? E aí complementa com que tanto a Elaine quanto a Marli colocaram do equilíbrio, né? Então, é importante a gente encontrar o equilíbrio. Jesus, ele vem nos ensinar a viver no equilíbrio, né? E muitas vezes a gente não recebe as graças, a gente não aceita receber, né, algo justamente pelo nosso sentimento de culpa. E aí, mais uma vez, a gente tem que aprender com Jesus o perdão, né? Começando pelo auto-perdão. E para finalizar, né, a Elaine trouxe para a gente a questão dos chakras. É importante a gente dizer que o corpo, na verdade, ele é composto de vários chakras, né, que são os centros de energia. E assim como a gente tem num grupo
determinadas atividades, cada qual desempenha a sua função, né? Dentro do organismo é a mesma forma. Então, basta um chakra estar em desequilíbrio para que todos os outros fiquem em desequilíbrio também. Então, todos são importantes, né? Têm a mesma importância dentro do funcionamento do organismo. E o que acontece muitas vezes é que, assim como no grupo, quando tem um ou outro que não faz a sua função, acaba sobrecarregando os demais, que vai dar conta no primeiro momento da tarefa, né? Mas depois vai ser prejudicado por conta do excesso que foi feito. Então, devemos sim, não há nada de errado em receber algo. Nós temos que saber o que receber e como receber, né? Então, diante disso, vamos dar continuidade perguntando para Poliana. Poliana, qual seria a finalidade da lei da causa e efeito? Bem, aqui para a gente entender a finalidade da lei de causa e efeito, é preciso primeiro que entendamos o que quer dizer essa lei. Essa lei, ela se assemelha muito à lei de ação e reação, que é processada na física e conhecida como a terceira lei de Newton, e que diz que para cada ação, uma reação é gerada de mesma força e intensidade, porém de efeito contrário. Então, para cada ação, nós temos uma reação proporcional. Assim, Kardec ele usa o termo lei de causa e efeito com a finalidade justamente de explicar para nós as razões das dores e das aflições, bem como a explicar o efeito, né, que todas as nossas ações têm sobre a nossa vida. De forma que, simplificando tudo, na prática o que a gente tem é que tudo que a gente faz de bom ou de ruim volta para nós mesmos em forma ou de aflições ou de benesses. Então aqui tudo depende de como que nós vamos lidar com a nossa vida. Então o que nós devemos perceber aqui é que perante essa lei de causa e efeito, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, pelo mal que nós praticamos e pelo bem que nós praticamos ou mesmo pelo bem que nós deixamos de fazer. E com isso geram certas consequências, que são boas ou ruins. Daí a gente puxa o link para o estudo de hoje, que é o saber receber, né? Então nós devemos entender essa lei de causa e efeito e saber entender que nós receberemos o que nós fazemos. Então nós podemos receber benesses a partir do momento em que praticamos boas ações, ou nós podemos receber formas de anular esse mal. Então tudo vem em prol do crescimento espiritual, né? Então, se a gente causa algum mal, nós devemos quitar esse mal, né? Quitar essa dívida. Então, a lei de causa e efeito, ela está relacionada a isso. A gente perceber um fato. Os ensinamentos de Jesus, embora interpretados de maneiras diversas, existem situações nas quais a afinidade deste ensinamento é imenso. Percebam bem, na verdade está enfatizado na recomendação de Cristo sobre a importância da fé, com o perdão dos pecados e com a eficiência das curas acontecidas. Teus pecados te foram perdoados, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Isso aí sintetiza tudo, inclusive é a expressão máxima, no meu modo de ver, das considerações que nós acabamos de ouvir e que foram feitas neste programa. Porque, na verdade, quando a gente não é receptivo a uma bênção,
seja em que situação aconteça, a gente não vai permitir que ocorra a interiorização dessa benção fluídica no caso. Nós iremos ser refratários. Então, isso aí fecha. Percebam como Cristo foi sábio, maravilhoso, mas então perfeito no seu saber, para transmitir estes ensinamentos, que na multiplicidade das crenças religiosas, em muitas situações, não em todas, né, podem ser interpretados, e como dentro do contexto espírita e das ideologias afins, que, sendo religião, estão convergindo para os ensinamentos da doutrina que consola, fecham perfeitamente. Eu achei que era importante a gente fazer essa colocação, minha irmã, para percebermos que tudo está exatinho como precisa ser, e que Deus ajude a todos nós e nos recompense para que estas sementes evangélicas possam cair em solo fértil, nas situações que vivenciamos no mundo do presente, quando é tão necessário que aprendamos e pratiquemos aquilo que Jesus deixou para nós. Passo a palavra, minha irmã. Nós não podemos esquecer, né, professor, que nós somos espíritos eternos, né? E a lei de ação e reação, ela vem de encontro com a justiça de Deus. Então a gente pode se perguntar, que mal fez uma criança que nasceu idiota, ou que nasceu com paralisia, que não vê, que não ouve, que não anda, que não fala? Na verdade, ela está resgatando débitos de vidas passadas. E quando ela partir dessa vida, vai poder começar uma existência limpa, né, dos seus erros cometidos em outras existências. Nós vivemos 365 dias em um ano. Cada dia colocamos uma roupa diferente. Um século é apenas um dia na eternidade. Então, quando pensamos em justiça de Deus, vamos lembrar que somos espíritos eternos. Fomos criados, mas não vamos ter um fim. Realmente é importantíssima essa ponderação. É um assunto cheio de complexidade, que comportam tantas análises, mas a irmã foi maravilhosa nas ponderações que fez. É a causa e o efeito, se processando em nós e extravasando-se muitas vezes dos núcleos potenciais deletérios. As energias negativas, que extravasando-se através do perispírito, chegam no corpo somático e provocam as patogenias necessárias, que podem ser, em muitas circunstâncias, debeladas pela terapia médica, mas noutras, quando se trata de uma terapia que está acontecendo no corpo espiritual, então vai existir a inviabilidade da cura na aparência, porém a alma torna-se saudável. E dentro deste contexto é claro que entendemos todas as situações que criam conflitos interpretativos nas outras crenças religiosas, mas que para nós são entendidos de forma tão maravilhosa, assim como está sendo aqui nestas ponderações feitas pelos nossos irmãos. Desculpe, minha irmã Cris, por ter abusado da bondade e da palavra, porque falei muito, já reconheço. Eu creio que está bem colocado, Joel. Não deixei a Cris responder, né? Mas está bem colocado o que tu falou. E fiquei meditando um pouquinho, né, sobre o que foi falado. E eu fiquei pensando assim, ó, na lei de causa e efeito, do jeito imediatista que nós estamos vivendo, muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem, onde está Deus que permite que isso aconteça? Então, o que eu sinto mais de reação das pessoas é como balança a fé das pessoas quando elas acreditam que viram uma injustiça, né? Então, é uma coisa que eu tenho tentado ver se consigo com os meus irmãos, de eles olharem aonde está a luz naquele acontecimento que parece tão drástico, né? Ou sofrido, ou sofrível, como for.
Então, é nisso que eu penso assim, é a lei, uma lei que mexe muito com as pessoas, né? E muitas vezes o pessoal chega até o espiritismo querendo muito saber, e às vezes tenho percebido que falta um pouquinho de caridade na maioria das pessoas em receber uma pessoa que está sofrendo o efeito dos seus feitos, né? Então, essa questão para mim, assim, o perdoar, ele é muito forte. Até por aqueles que nos dizem assim, este é o teu karma, te vira com ele, sabe? Então, eu acho que a leitura do Evangelho hoje, que foi sobre a questão do perdoai, né? Se tendes algo contra alguém, serve tanto para quem está recebendo a queixa ou a pessoa que vem procurar um ombro, né? Também quanto para aquele que sofreu uma injustiça, suposta injustiça, digamos assim, naquele momento, e que perdoe, porque o não perdão é um grande veneno. Então, Zuleika, você me fez... desculpa. Você me fez lembrar de uma passagem do Evangelho que quando Jesus Cristo curava os enfermos, por exemplo, cegos de nascença, né, essas pessoas que estão sofrendo os efeitos da lei de ação e reação, ele falava, os teus pecados te foram perdoados. Vai em paz e não peques mais, né? Então aí a gente diz que o amor cobre uma multidão de pecados, incluso abarca existências passadas nossas. Sim, e o que eu vejo é assim, ó, o que estávamos falando de receber a graça, sabe? Porque em alguns momentos nem tudo é tão contabilidade do jeito que nós a entendemos, né? Depende de todo um apanhado de tudo aquilo que a pessoa fez, quem sabe ela vai receber uma graça por todos os créditos que ela adquiriu, ajudando os outros, sei lá, o que ela pode ter feito, né, para adquirir esses créditos. E aí vem as bênçãos, mas aí, se nós não estamos acostumados a receber, não estamos abertos, não vai chegar. E esse medo que temos do outro, de sofrer, de dizer, muita gente já me judiou, muita gente já foi mal comigo, eu já tive experiências péssimas, por isso hoje eu sou assim, hoje eu estou fechada, não quero nada, não dou nada, mas também não recebo nada, né? Então, assim que deixamos de viver, aí deixa de ser vida, né? Por enquanto está sobrevivendo, mas jamais estará vivendo. Assim que eu sempre passo a palavra. Bem, foi muito bem colocado aqui pela equipe, então de parabéns pelas respostas. Deu para entender a lei da causa e efeito, né? Para receber, né, eu tenho que estar aberto, eu tenho que dar também. Lei da causa e efeito, toda ação tem uma reação. E é interessante, como a Zuleika colocou, Elaine, o professor Joel explicou muito bem, dentro desse saber receber, né, a gente precisa saber receber o perdão, o auto-amor, o auto-perdão, porque nós só vamos poder dar isso ao outro, que essa é a finalidade, o principal mandamento de Jesus, depois que utilizarmos essa mesma medida para nós, né? E quando a Zuleika falou, né, muitos não sabem receber os irmãos que passam por uma situação difícil, né, é importante a gente lembrar que todos somos aprendizes. Embora em estágios diferentes de aprendizado, somos todos aprendizes. Então, sempre vai existir um que está um nível um pouquinho mais baixo que nós e o outro que está um pouquinho acima. Então, por conta disso, a forma como eu vou receber esse irmão que está um pouquinho abaixo também deve ser a mesma que o de cima vai me receber, sendo que eu estou um pouquinho abaixo dele. Então é bom a gente entender que essa lei ela é perfeita, né? E que o que a gente não entende muitas vezes da justiça de Deus é porque a gente tem o foco no momento presente. A gente não entende, não consegue absorver que somos espíritos imortais. Enquanto espíritos imortais, nós temos toda a eternidade, né? E por conta de toda a eternidade, a gente pode ter méritos aqui, méritos acolá, assim como o que hoje parece ser uma injustiça,
pode amanhã ser retardado a justiça, se a gente pode colocar assim, como a gente entende, né? Ela pode servir mais para frente. E além do que, nosso sistema de justiça é muito imperfeito, porque somos imperfeitos. Então, as leis do Pai são perfeitas. Por conta disso, né, a gente tem mais que aprender a receber, aprender a dar. E dando continuidade, a gente pergunta ao professor Joel. Professor Joel, como nos orienta o Evangelho sobre a melhor forma de receber? Como a gente tem que proceder? Eu acho que todos nós precisamos, não somente para receber, mas também para dar, estarmos embasados exclusivamente nos ensinamentos de Jesus. Dentro, é claro, das diretrizes que são as verdades universais com as quais nós vamos nos identificando na medida da passagem do tempo dentro da eternidade. Então percebamos, nós temos que aprender a indulgência. Nós temos que aprender realmente do fundo dos nossos corações a compreendermos as imperfeições dos nossos semelhantes. Porque só e aceitarmos com amor a chance que nos foi dada de realizarmos esta interpretação. E isto se chama indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 para cada falta. E nos reconciliarmos em cada dia, em cada momento de oração, quando estivermos sozinhos através da autoanálise, para que possamos perceber as nossas imperfeições, especialmente para com aqueles irmãos nossos com os quais de alguma forma cometemos algum equívoco, alguma transgressão da lei divina e com eles estamos endividados. É preciso que se diga que as entidades espirituais enxergam as nossas intenções. Nos nossos pensamentos e nas nossas projeções que consubstanciam a nossa aura, da qual não iremos falar para não tornar longo o pensamento analítico, existe os meios pelos quais, na sua dupla vista, que Cristo teve num grau incomensurável, mas que os irmãos espirituais maiores têm, eles enxergam os nossos pensamentos, eles percebem os nossos sentimentos, e eles levam muito em conta, porque seguem as diretrizes divinas da inteligência suprema, a sinceridade de intenção que tenhamos em acertar, na observância nos atos de nossa vida, todos os ditames propostos pela prece mais perfeita, que Cristo nos ensinou, ou seja, o Pai Nosso. E dentro destas circunstâncias, quanto mais elevados nos tornarmos neste grau de purificação ao qual sabemos que estamos muito distantes de chegar, mais iremos receber e mais iremos ter condições de dar para os nossos semelhantes. Quanto ao estar fechado, tenhamos a certeza, num dia nós iremos abrir o nosso ser e de alguma forma iremos ser receptivos e invadidos por esse divino amor que permeia o universo, que está presente em nós e nós estamos presentes nele. Então, assim, nós poderemos, nessas condições, pronunciar uma prece, suplicando aos espíritos maiores por todos aqueles que fazem parte da abrangência dos nossos pensamentos emitidos, e tenhamos a certeza absoluta, nós iremos atingir esses irmãos encarnados ou desencarnados. Então eu acho que nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus e desenvolver em nós todas as virtudes de cunho evangélico, dentro dos parâmetros, se possível, das verdades universais que se acham contidas na doutrina do Consolador prometido. E se fizermos isso, então nós vamos conseguir sucesso, não só no doar, mas principalmente no receber. Como disse,
São Francisco de Assis. Senhor, fazei com que eu não seja tão consolado quanto consolar, tão compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados. E é claro, todos nós temos uma existência limitada, então é morrendo que num dia chegaremos à vida eterna. Mas na verdade a gente sabe, o espírita interpreta que a morte não existe, não esqueçamos disso nunca. Tomara que meus pensamentos tenham sido úteis, minha irmã Cris, e eu passo para ti então a palavra. Muito bem colocado, professor Joel. A gente não tem mais nada a acrescentar. O senhor colocou tão perfeitamente que qualquer coisa que a gente fale, né, vai ser desnecessário, vai ser redundante. O senhor colocou muito bem a importância, né, desse saber receber, seguindo o Evangelho de Jesus, os preceitos da doutrina. Passamos, então, agora ao próximo questionamento para a Rita. Rita, devemos praticar o bem com o intuito de receber recompensas? Por quê? Devemos praticar o bem, sim, sempre, mas não com o intuito de receber algo em troca. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, batei à porta e ela vos será aberta, significam, pedi a luz que deve iluminar o nosso caminho e ela vos será dada, pedi forças para resistir ao mal e as tereis, pedi assistência dos espíritos bons e eles virão acompanhar-vos, e servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela se abrirá para nós. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humilde e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis como justo castigo do vosso orgulho. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Passo a palavra. Bem, foi muito bem colocado, se a gente pode colocar assim, redundância de bem, né? É expressado essa questão de que o receber mencionado pelo Evangelho, e como o professor Joel nos trouxe na questão anterior, né, toda a espiritualidade sabe exatamente o que passa, né, pelos nossos pensamentos, quais são as nossas intenções quando nós fazemos algo. Então, quando a gente dá, né, esperando alguma coisa em troca, esse receber, né, no sentido de recompensa, de milagres, não é bem aquilo que Jesus vem nos ensinar no Evangelho. Jesus nos ensina exatamente o contrário, é o receber no sentido de se colocar a serviço para receber o outro, buscar, né, o que temos em nosso coração de maior e melhor, o amor para doar, né? É dessa forma que nós vamos estar praticando o bem, né, sem exigir recompensa, o bem pelo bem, porque a recompensa maior da prática do bem é esse sentimento que brota dentro do coração, essa felicidade, essa plenitude que a gente passa a sentir. Então, vamos dar continuidade. Alô, Cris, se tu me permitir? Lógico, Zuleika, fique à vontade. É muito interessante quando uma pessoa pratica o bem, a felicidade natural que surge nela. Isso as pessoas confidenciam comigo e eu acho isso muito lindo, porque eu também experimentei o fato de fazer o bem para alguém, né? Surge em nós uma sensação de satisfação que não tem nome. É muito difícil descrever. O pessoal até tenta me descrever, mas não consegue descrever com palavras a sensação de plenitude que sente alguém que fez o bem, às vezes nem pretendia fazer tanto bem quanto conseguiu fazer, né? Então é uma experiência que eu recomendo. Passo a palavra.
Na verdade, eu defino essa felicidade, Zuleika, como, na verdade, a plenitude, porque é uma felicidade tão intensa, tão plena, que parece que nada que aconteça ao redor vai abalar, porque é aquela felicidade de a gente poder se doar um pouquinho, né? De ir em encontro ao outro. É a felicidade que Jesus experimentava em auxiliar todos sem distinção. Né? Esse é o verdadeiro amor, né? Aquele amor pleno, incondicional. Esse é o que nós estamos aprendendo. A gente consegue visualizá-lo em algumas migalhinhas, né? Em alguns poucos e breves momentos, mas nós estamos em aprendizado para conseguir vivê-lo, né? De uma forma mais intensa em todos os dias. Com certeza. Então, vamos dar continuidade agora, né? Com o nosso próximo questionamento. E o nosso próximo questionamento a gente vai dirigir ele para Elaine. Elaine, qual seria a validade de uma ação praticada no bem, mas envolta em muitas reclamações e até com um sentimento de peso, né, por aquele que a faz? Será que ela tem o mesmo valor daquele que a faz sem se lamentar e sem sentir esse fardo? Na verdade, quando fazemos o bem com um sentimento de peso no coração, não estamos colocando nesse ato as vibrações do amor desinteressado. Simplesmente estamos fazendo o que consideramos obrigação para os olhos do mundo. Tem muito de orgulho e egoísmo nisso, além de bastante vaidade, e de um ego necessitado de aplauso, que precisa manter sua imagem de homem bom para o mundo. O bem não tem necessidade de plateia. Na verdade, quem pratica caridade pela caridade nem se dá conta do bem que está fazendo. É para ele um ato natural, um progresso que já realizou. E como disse Emmanuel, importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionarmos aos outros. Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Aqui eu vou fazer questão de repetir, porque é importante mesmo. Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionarmos aos outros. Olha que recomendação, não? Eu amei essa parte, sabe? Achei muito linda mesmo. E eu estava pensando enquanto você falava, assim, ó, este é exatamente a causa e o efeito, não? É o que me parece. Tem uma outra citação que eu gosto muito de Chico Xavier, que ele diz assim, que as pessoas criam as suas próprias tempestades e depois não aguentam quando começam a cair as primeiras gotas de chuva. Mas também no positivo, quando se faz alguma coisa de coração, que eu sempre digo assim, que parece coisas que se faz de coração. Também o receber de coração, quando a gente menos espera, também é uma coisa maravilhosa, é uma promessa maravilhosa, né? Eu acho, assim, muito lindo. Pois é, Elaine trouxe de uma forma tão bonita, né, e ao mesmo tempo tão significativa, que a gente não teria mais nada para acrescentar, né? A Zuleika já colocou tudo aí, todo o nosso sentimento, então vamos dar continuidade aí, porque já ficou o conselho que a Elaine trouxe para nós, né, para que a gente reflita em todo o conteúdo que estamos trabalhando até agora, né, saber receber. E assim a gente pergunta agora para o Devanir. Devanir, o amparo espiritual deve ser motivo de ostentação? Por quê? A pessoa, por exemplo, se sente amparada espiritualmente, conversa com seus mentores. Isso deve ser motivo dela se colocar acima dos outros, de ostentar isso como uma pessoa perfeita? Bem, eu entendo que o seguidor dos verdadeiros ensinamentos da doutrina espírita e, consequentemente, de Jesus, jamais deve se ostentar do amparo espiritual a que possa estar fazendo jus, já que a assistência espiritual, entendida como conjunto de atividades organizada de modo a proporcionar reequilíbrio espiritual à pessoa ou coletividade que busca conforto, pode ser classificada até em dois tipos: a que
é intermediada por benfeitores desencarnados, voluntariamente ou em atendimento a um pedido, e é realizada por pessoas encarnadas, vinculadas ou não a uma instituição benemérita. Ainda que a metodologia e as características de assistência apresentem diferenças na execução das ações, o objetivo deve se fundamentar sempre em um único propósito: auxiliar o próximo. Os binômios auxílio prestado e benefício recebido são bem aproveitados quando o benfeitor respeita as características do assistido, não lhe impõe condições para o recebimento do benefício, respeitando-lhe as manifestações do livre-arbítrio. E, por outro lado, é fundamental que o assistido desenvolva o próprio esforço na superação dos desafios assistenciais. O amparo espiritual não deve ser divulgado. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, salvaguardando-lhe a dignidade, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em simular benefício, em evitar até a simples aparência, capaz de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem se presta serviço. E já que essas palavras são como as verdadeiras palavras que Cristo deixou para nós, que não saiba o que não saiba a mão esquerda o que a mão direita faz. Os benfeitores espirituais são espíritos devotados ao bem, que demonstram sincera alegria em auxiliar o próximo. E por fim aqui eu vou fazer uma colocação que fala assim: toda energia boa ou ruim que nós praticamos o benefício de alguém gera energias que são gravadas em nós mesmos, no nosso corpo astral ou no nosso perispírito, que, como já foi bem explicado anteriormente, e essas energias em algum momento vão se manifestar, seja até nessa vida ou em outras vidas, que elas só vão, se for ruins, só vão se deixar de ser gravadas a partir do momento que passarmos a praticar boas coisas, com boas intenções, com caridade sincera. Passa a palavra. O Devanir nos trouxe muito bem essa questão, né, Devanir? Lembrando até que tudo fica gravado no nosso perispírito, né? E ficam em forma de cicatrizes. Então, se a gente não cuidar da cicatriz, não deixar que o ferimento, né, essas marcas realmente cicatrizem através da mudança de postura, né, de posicionamento, elas vão reabrir e teremos novamente todo o processo aí por qual passamos, né? Então, daí a importância da nossa vigilância, né, principalmente dos nossos pensamentos. Afinal de contas, pensamento é energia, né? Ele impregna não só o ambiente, como ele dá forma também, né, para as coisas. As coisas acabam acontecendo da forma que vamos irradiando essa energia, tanto para o bem quanto para o mal. E quando o Devanir fala, né, dessa ostentação, na verdade, os benfeitores nunca, a seguir o exemplo de Jesus, nunca seria permitido ostentar qualquer coisa, né? Afinal de contas, somos todos iguais, todos com os mesmos direitos, né? Um benfeitor não vai beneficiar a um em detrimento do outro, mas sim beneficiar a todos. Então, muitas mensagens de benfeitores são para o progresso da humanidade, não o progresso de uma única pessoa, né? Cada um se coloca no local justamente por servir a carapuça, mas ela não é dirigida especificamente a uma pessoa, mas sim à humanidade, a fim de que todos caminhemos, né, para a evolução que se faz necessária em nosso interior, a fim que depois essa evolução de pensamentos, de atitudes,
possa ser transportada, se a gente pode dizer assim, para o nosso cenário físico, né? É assim que se fazem, se processam as mudanças. Começam interiormente, né, dentro de cada um, para depois fazer presente no mundo físico e material em que vivemos. Então, vamos para o nosso último questionamento de hoje, perguntando para Sheila. Sheila, o que fazer com tudo o que recebemos de graça? Como é que a gente pode entender isso? Muito se fala, e com razão, em dar, mas pouco se fala em receber. Alguma coisa errada em receber? Se a lei é o equilíbrio, não pode haver nada de errado em receber. Receber amor, receber elogio, receber dinheiro, receber presente, receber demonstrações de afeto e simpatia, receber o que quer que seja de positivo. Aprendemos que devemos dar e seguimos aprendendo, tentando praticar o ato de dar. Acabamos às vezes deturpando o ensinamento. Passamos a achar que receber é feio, ganhar, lucrar, tudo que é em nosso benefício visível, direto, passa a ser encarado como culposo, quase desonesto. Não há nada mais justo do que ser amado, do que ser benquisto, do que ser reconhecido. É bom e justo ganhar dinheiro, viver em abundância, querer a riqueza. Temos que aprender que uma coisa não exclui a outra. Temos que dar e dar com alegria, com desprendimento, mas também temos que receber com alegria, com gratidão, com reconhecimento pela vida, que provê a tudo e a todos. Não é porque há pessoas em piores condições que devemos nos privar do que nós recebemos de maneira justa. Você pode ajudar? Ajude de boa vontade. Faz parte da reforma íntima. Mas conheço muitas pessoas que têm esse complexo do receber. Sente-se como se tivessem feito algo de errado por ter saúde, por ter dinheiro, por ter amor, por ter uma vida sem desgraças. Acho que o que falta para você, para mim, para nós todos é o tal amor incondicional, que um dia vamos conhecer. Às vezes temos alguns vislumbres dele, rápidos, passageiros, mas o suficiente para saber que só o amor traz o equilíbrio tão necessário. Receba o que a vida lhe oferece, receba com amor, com gratidão, receba com um estímulo para dar cada vez mais. O universo tem tudo o que você precisa, por mais grandiosa que seja a sua necessidade. E é tudo seu, é tudo nosso. Mais tarde perceberemos com clareza que dar e receber são apenas movimentos para manter o fluxo da riqueza, do amor, da saúde, de tudo que é bom. Naquela parábola dos talentos, nós recebemos vários presentes de Jesus, de Deus. Ele nos deu vários dons, várias capacidades, várias possibilidades, oportunidades. E com esses nossos dons que nós recebemos de graça do nosso Pai Maior, é que nós devemos, para com o próximo, aplicar aquilo que nós temos de melhor. A compaixão com o próximo, usar o nosso dom para o bem, para fazer o bem sem olhar a quem. Usando tudo aquilo de bom que nós temos, que nós ganhamos dele, pois todos nós, quando nascemos, nós temos sim algo de bom plantado lá no nosso íntimo. Cabe a nós cultivar cada dia e fazer com que o nosso lado bom transborde, e isso transbordando passe para o próximo, e assim sucessivamente. Passo a palavra. Eu achei muito bonita a colocação, e fiquei pensando, me veio à memória a questão de que muitas vezes a gente diz que uma pessoa que não tem amor, que não trata os outros com amor, se vai se olhar a história dela, ela não recebeu amor quando era pequena, não teve mãe, não recebeu amor de mãe, não recebeu amor de pai, e passou toda a infância assim. Quando, na verdade, temos exemplos que são públicos de pessoas que não receberam absolutamente nenhum cuidado e mesmo assim são extremamente amorosas, carinhosas e cuidam das outras pessoas com muito afeto, com muita dedicação. Então, eu estava vendo assim toda essa forma que ela colocou, né? E fiquei pensando assim, meu Deus do céu, sabe? Às vezes realmente não recebemos, mas não é por causa disso
que não podemos nos abrir e colocar aquilo que estimávamos que seria necessário ter na vida de qualquer pessoa, né? Podemos nos abrir e nós começarmos a dar e depois, quem sabe, vamos receber, né? Nunca com essa expectativa de receber, mas eu sei que tem muitos exemplos de pessoas que não receberam e mesmo assim deram, né? Estão dando até hoje. Muito lindas. Muito obrigada pela explanação. Eu acho que é uma questão de evolução espiritual, né, Zuleika, nesse caso, porque como a gente já falou, a gente é espírito eterno, né? Então a gente quando nasce já vem com um certo grau de evolução. Então para você conseguir dar sem ter recebido é uma questão de bastante evolução espiritual. É importante a gente lembrar também dentro desse contexto que foi falado, né, que dentro de cada um existe o eu crístico, né? E esse eu crístico todos trazemos, onde a gente tem todas as respostas e tem todo esse preparo, esse amor, né, para que a gente saiba dar e saiba receber. Então, quando a gente consegue acessá-lo, né, a gente consegue mesmo sem ter recebido, que seja o amor, ou seja o que for numa infância, a gente consegue desenvolvê-lo porque a gente traz dentro de nós, né? É uma questão de opção, é uma questão de buscar, né? A gente não tem, muitos não tem, vem de uma família mais humilde, em que a expressão de amor, de carinho, era mais difícil, né? Mesmo o conhecimento, né, essa busca era mais difícil e nem por isso deixaram de buscar na atualidade. É uma questão de postura, de colocação, né? Por isso que a gente fala que é importante a gente sempre buscar, sempre se colocar à disposição e não usar esses pequenos problemas ou experiências que tivemos como bengalas para nos manter numa posição aí confortável, né, de estagnação, que para muitos é conveniente, né? Porque assim não tem que mudar a postura, não tem que mudar a forma como enxerga o mundo e continua se colocando na posição de coitado. A zona de conforto, né? Isso, há situações e há pessoas diferentes, né? Nós temos que buscar a evolução. E para finalizar o programa, eu vou trazer um trecho só da mensagem do irmão Mateus, Saber Receber. Essa mensagem é uma psicografia deixa eu ver que data aqui, 8 de agosto do ano passado. Então, o nome é Saber Receber. A todo instante recebemos uns dos outros, como a gente já comentou bem aqui, né? Sejam dádivas ou equívocos. Assim, é importante sabermos receber e, ao mesmo tempo, sabermos não receber. Interessante que ele traz aqui o não receber, né? E ele coloca o não receber como saber dizendo não. Toda vez que se menciona o receber, automaticamente vem o questionamento. O que Deus tem me dado? Por que fulano recebe mais que eu? Tudo que tem é conquista minha, pois Deus não me dá nada. Deus, em sua perfeição, dá a cada um o que efetivamente precisa para que possa andar por si só, desenvolvendo suas habilidades e conquistando os méritos por suas ações. A bondade, a justiça e o amor de Deus são perfeitos. Nós é que não entendemos todas as dádivas que são colocadas a nosso dispor no Evangelho. E ele continua. Em um trecho do Evangelho, Jesus nos cita as aves, as flores, dizendo que o Pai cuida de todos esses seres pequeninos com amor e carinho. Quanto mais ele não cuidaria de nós, que somos convidados a colocar nossa inteligência a dispor como co-criadores de sua criação? Elevemos nossos pensamentos e busquemos enxergar um pouco além dos nossos problemas, do nosso dia a dia, de nossa existência material. Se assim o fizermos, descobriremos que muito tem sido oferecido por Deus, mas estamos, mais uma vez, escolhendo receber o que não convém. Fazemos isso quando não vigiamos, quando seguimos impulsos animalescos, quando nos limitamos a não fazer o mal e nos permitimos ter pensamento que trazem à tona o nosso interior, que anseia ainda por vingança, que cultua o orgulho e a vaidade.
Então aqui ele coloca, né, essa posição da gente, o que nós vamos receber, né? Muitas vezes a gente recebe, nós acabamos de ver aí pela lei da ação e reação, causa e efeito, justamente aquilo que a gente traz no mais íntimo, que nós temos vergonha, às vezes, de comentar com o outro, mas é pensamento. E sendo pensamento, a energia que pode se consolidar e trazer ao nosso redor exatamente o que pensamos, né? Então, ele vai continuar, ele cita um exemplo aqui de imaginar São Paulo, que eu vou passar, né, dizendo que no mesmo, dentro de um mesmo local, né, você pode ter uma situação em que você vai ver a poluição, ou se você sair um pouquinho de São Paulo, por exemplo, for para o Pico do Jaraguá, você vai ver um céu limpo, aberto. Então, depende a lente que você vai usar, depende a forma como você vai interpretar os acontecimentos. E assim ele coloca diante desse exemplo. Assim acontece conosco. Os nossos vícios, formas, pensamentos, adensam nosso campo vibracional e acabam por turvar nossa visão, não nos propiciando o reconhecimento das infinitas oportunidades que recebemos diariamente. Atraímos para nós pessoas e acontecimentos que estão em nossa mesma vibração, desequilibrada, e afastamos vibrações harmônicas elevadas. Negamos nossa reforma íntima, negamos auxílio e vamos cada vez mais nos asfixiando nesse círculo vicioso sem fim. Precisamos aprender a receber, precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Somente assim poderemos entender que a vida não é uma prerrogativa, mas acima de tudo consequência de um ato de puro amor do Pai para conosco. Meus amigos, que treinemos nesta semana a arte de saber receber as infinitas graças que o Pai nos concede através das oportunidades que se apresentam. Então, aqui fica o convite para essa semana, para a nossa reflexão. Pedimos então ao professor Joel que proceda, por favor, com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais amigos da Colônia Maria de Nazaré, mas também todas as entidades espirituais de hierarquia psíquica e por isto a serviço do amor. Suplicamos a vossa ajuda para que possamos vibrar na frequência almejada pelos e concretizada se praticadas os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Auxiliai-nos, espíritos amigos, para que possamos entrar em sintonia neste momento, com estas vibrações de amor que permeiam todos os recantos da terra e que também se fazem presentes nas entidades espirituais que estão conosco compartilhando desses momentos, que são igualmente do conhecimento de Jesus e que representa a concretização, inobstante nossos limites, dos propósitos de amor arquetipados na mente do Pai, que recomendou ao seu Filho que propiciasse os meios para que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. E por esse motivo, então, sabemos que esta humanidade sofredora, toda irão ter a oportunidade de obter o seu perdão, reparar suas faltas, reconciliar-se com os seus inimigos, assimilar os ensinamentos que configuram a grandeza da criação divina, a praticar a indulgência para com as imperfeições dos outros, a vivenciarem o devido amor, a amarem-se, a amarem o seu semelhante como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Percebemos a longa trajetória evolutiva que temos pela frente, mas existe para nós o conforto de sabermos que dentro da eternidade, na eternidade, todos nós iremos obter a chance de interiorizarmos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus e num dia nos tornarmos membros
a serviço de Deus e de Cristo e da causa doutrinária que consola, na condição de co-criadores do Pai. Auxiliai-nos para que esse propósito, mentores espirituais amigos, se torne em nós uma realidade. Não pelas palavras, mas principalmente pela energia que possamos emitir e pelo sentimento de amor, que vai ser o vínculo de união no dia em que tenhamos atingido este patamar evolutivo. Suplicamos a vossa ajuda neste trajeto e dai-nos a força e o amparo necessário para que tenhamos perseverança, para prosseguirmos no percurso deste caminho, até que tenhamos percorrido a grande caminhada em direção a vós, Espíritos maiores, e em direção a Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, mentores espirituais amigos que acompanharam os eventos e dirigiram os fatos que aqui aconteceram. E assim, em teu nome, Divino Mestre Jesus, e também agradecidos a Maria de Nazaré, nós concluímos esta prece. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos uma noite serena, tranquila, um final de semana repleto de saber receber e que possamos estar juntos novamente na próxima sexta-feira. A Rádio Cavili apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui.